Uma informação importante sobre a eleição na Argentina, um dos principais candidatos acaba de votar, não é isso, Fabrício Naitsky? Exatamente, Brown. O candidato Sérgio Massa, do partido da coligação União por la Pátria, representando a base governista, está neste momento numa escola na cidade de Tigre, nos arredores da capital Buenos Aires, prestes a votar para presidente. Ele que é o segundo colocado de acordo com as pesquisas eleitorais, com a média das pesquisas eleitorais, e ele vota nessa cidade de Tigre, que é o curral eleitoral de Sérgio Massa. Ele foi prefeito de Tigre por 2 ocasiões, entre 2006 e 2013, ele foi eleito pela primeira vez em 2006, deixou o cargo 1 ano depois para assumir a posição de chefe de gabinete de Cristina Kirchner, justamente no lugar de Alberto Fernandes, o atual presidente, e voltou ao cargo anos depois, onde acabou sendo reeleito, e dali começou uma extensa carreira política. Aliás, continuou uma extensa carreira política que começou a tomar proporções cada vez mais nacionais. As pesquisas indicam neste momento que Sérgio Massa, candidato da centro-esquerda, da coalizão União por la Pátria, é o segundo colocado e tem chance sim de ir ao segundo turno contra Javier Milei, o liberal de direita. Sérgio Massa, que é apoiado pelo presidente Alberto Fernandes, é o ministro da Economia de Alberto Fernandes e possui, na verdade, um status de superministro. Ele foi instituído, ele entrou no cargo em julho do ano passado, após uma grave crise institucional no governo argentino. A ministra anterior, Silvina Batakis, havia ficado no cargo por 1 mês apenas, isso em meio a uma grave crise econômica na Argentina que a gente já conhece aqui, com inflação altíssima, um dólar cada vez mais alto e o valor do peso despencando. Sérgio Massa assumiu esse cargo e pôde então contemplar também outras áreas, outras pastas do governo argentino, que inclui também a agricultura e a pesca. Então, Sérgio Massa tem esse status de superministro. A gente vê, então, nesse momento, para quem nos acompanha pela TV, também pela Panflix, Sérgio Massa tirando foto com apoiadores. Ele é extremamente popular nessa região. Os arredores ali de Buenos Aires, a província de Buenos Aires, ela é considerada um reduto eleitoral da esquerda, da centro-esquerda, dos peronistas, que é justamente a ala de Sérgio Massa, que teve essa origem peronista, isso ainda nos anos 90, foi caminhando para o kirchnerismo, integrou ali a administração de segurança social no governo ainda de Nestor Kirchner, antes mesmo de Cristina Kirchner, rompeu com essa ala política por volta de 2013, quando ele lançou a primeira candidatura presidencial dele, ainda em 2015, nas eleições que quem acabou vencendo foi Maurício Macri. Anos depois ele reata com o kirchnerismo, volta a essa ala mais de esquerda, passa a ser o presidente da Câmara dos Deputados argentino e hoje é escolhido então pela esquerda, pelo presidente Alberto Fernandes, também pela vice-presidente Cristina Kirchner, como representante deles nestas eleições. Novamente, as pesquisas indicam que Sérgio Massa tem sim condições, é o favorito a ir ao segundo turno contra Javier Milei, isso se Milei não faturar essa disputa já no primeiro turno. A gente tem destacado aqui como funciona o sistema eleitoral argentino. Se Milei ou qualquer outro candidato tiver mais de 45% dos votos válidos, a disputa acabou já no primeiro turno. Se Milei ou outro candidato tiver abaixo de 45%, porém 10 pontos percentuais acima do segundo colocado, a disputa também é encerrada. Por isso, cada voto conta. A gente tem destacado a presença de indecisos, a gente viu já uma grande movimentação em relação a isso. O nosso enviado especial, Marcelo Favalli, tem contado para nós durante toda essa manhã. E a gente acompanha, aguarda também algum possível pronunciamento de Sérgio Massa, já que o presidente Alberto Fernandes votou mais cedo, se manifestou ali com a imprensa, conversou com a imprensa, disse que pretende estar como um cidadão no dia 10 de dezembro, que é o dia da posse presidencial de quem quer que seja eleito nestas eleições, e falou que não sabe ainda, que deixou em aberto, melhor dizendo, o seu futuro na política argentina. Sérgio Massa também, então, pode estar neste balaio. Será que ele será a pessoa que receberá essa faixa presidencial das mãos de Alberto Fernandes, ou ele vai ficar ali novamente assistindo um outro presidente ser empossado? A gente recorda que em 2015 ele ficou na 3ª colocação nas eleições para presidente, atrás de Maurício Macri, também de Daniel Scioli, que representava a esquerda. Sérgio Massa foi o terceiro, uma espécie de terceira via que ele representava ali naquele momento, antes de voltar a integrar esse fronte de esquerda na Argentina. Brown.
Vamos então agora chamar o professor. Professor, o seu comentário a respeito desse cenário é bastante interessante. Acredita no segundo turno ou já no primeiro a gente tem um resultado? Afinal de contas, a Argentina ela pede socorro. Crise econômica, como o nosso editor internacional acabou de dizer, uma situação bastante crítica. Elis, os últimos números que eu tive acesso, não sei se são os mesmos números que vocês, a candidata Patrícia, que é mais de centro-direita, estava em torno de 26%, 27%. Sérgio Massa, que representaria mais uma agenda de centro-esquerda, em torno de 30%, alguma coisa. E Milei, que é um candidato mais alternativo à direita, depois nós podemos falar mais do perfil dele, mais de 34%, 35%, 36%. Eu não sei se ele consegue atingir o número mágico que a reportagem colocou. Eu tenho a impressão que terá segundo turno. E aí, no segundo turno, numa lógica do espectro político, tudo levaria a crer que a Patrícia apoiaria Milei. Mas eu tenho a impressão que isso pode mudar. Se Sérgio Massa for com Milei para o segundo turno e Patrícia apoiar Sérgio Massa. Por quê? Porque Milei, aí sim fala um pouco do perfil, ele é um candidato muito alternativo. E também tem algumas contradições em Milei. Vou falar uma só. Ele é um liberal do ponto de vista econômico e também do ponto de vista de costumes, que eu até acho correto, né? Isso faz sentido. Agora, é um nacionalista do ponto de vista, por exemplo, da indústria argentina, do agronegócio argentino. Então é um liberal, mas que quer reservas, entre aspas, reservas de mercado para produtos argentinos. Isso, inclusive, vai atrapalhar muito o Brasil na relação de comércio exterior dentro do Mercosul e do Mercosul com o mundo. Inclusive, pode atrapalhar o Brasil, a vitória de Milei, eu venho insistindo nisso nas minhas falas lá no IBMEC, também no acordo Mercosul-União Europeia, porque ele vai questionar produtos de exportação, que na verdade, na maioria são brasileiros, que a economia brasileira é muito superior à economia argentina, vai questionar a exportação de produtos brasileiros, por exemplo, do agronegócio, para a União Europeia e vai querer incluir produtos argentinos do agronegócio. Então, eu tenho quase uma certeza que a vitória de Milei, do ponto de vista das relações de comércio exterior e cooperação econômica com o Brasil, não será fácil para o governo brasileiro administrar a agenda de Milei. Agora, ele tem uma agenda liberal, ultraliberal, ele questiona, por exemplo, serviços públicos de saúde e na área e também de educação, ele vai questionar essas estruturas. Então, Vitor e Elise, ele é um candidato definitivamente antissistema. Agora, ele precisa lembrar de uma outra coisa, que acho que ele já lembrou, que na Argentina o federalismo argentino, ele é um pouco diferente do nosso federalismo. O nosso federalismo é muito centrado na União. Você tem União, Estados e municípios, o nosso é muito centrado na União. Muito poder na União e, consequentemente, no Executivo. Lá, as províncias têm muito peso decisório, muito peso decisório. A crise argentina dos últimos, pelo menos 30 anos, tem muito a ver com isso, com o excesso de gasto, por exemplo, nas províncias. E eu tenho as minhas dúvidas se ele vai conseguir, como chefe do executivo, administrar estes gastos a partir das províncias. Então, pensar num governo ultraliberal na Argentina, do ponto de vista macroeconômico, eu acho que é uma tarefa muito complicada. Agora, professor, até pegando carona nisso que lhe perguntava a Elis sobre se pode ser resolvida hoje ou não a eleição e os números dos institutos de pesquisa, a gente viu nos últimos anos, aqui no Brasil e até em outros países também, uma diferença entre os números apontados nas últimas pesquisas de intenção de voto e o que aconteceu nas urnas, em especial com os candidatos de direita. Isso aconteceu aqui no Brasil com Jair Bolsonaro nas duas eleições à presidência, ele acabou terminando o percentual maior do que apontavam as pesquisas. Nas eleições legislativas nossas aqui também, vários candidatos ao Senado e até candidatos a governos estaduais
de direita tiveram um percentual maior do que as pesquisas atribuíam a eles na véspera da votação. Aconteceu com Donald Trump nos Estados Unidos, que também surpreendeu os institutos de pesquisa. Aí as explicações são das mais diversas. Tem quem atribua ao voto envergonhado na direita, que o eleitor, quando questionado, não declararia voto nos candidatos na direita, mas na urna sim votaria. Então, por isso, na eleição eles aparecem com um percentual maior, ou o fato de serem os indecisos, né, a respeito de quem a gente estava falando aqui mais cedo, mas fato é que houve essa diferença, né, entre pesquisas e urna, em especial no que se refere aos candidatos da direita. Acredita nesse fator para a eleição de hoje, professor? Pode ser que o Milei surpreenda e apareça com um percentual bem maior do que estão nas últimas pesquisas? Pode ser, mas eu não vou aqui comprar ideias, Victor. Eu acho que a sua abordagem, realmente, muitos institutos de pesquisa trabalharam com voto envergonhado da direita. A direita é um posicionamento político, como qualquer outro. Direita, na minha concepção como cientista político, é aquele que acredita numa agenda com menos intervenção do Estado, uma agenda onde os fatores privados, os agentes privados terão mais liberdade. Então, não sei se hoje podemos, só se for uma direita extremista que pregue uma agenda, né, no campo do racismo, da eugenia, mas não é disso que estamos falando, espero, né? Não é disso que estamos falando. Estamos falando dessa concepção de direita, que para mim é muito tranquilo falar da direita. A direita é uma opção política, sim, como é uma opção a política esquerda, centro-direita, um centro alargado. Não acho que é vergonha, eu acho que é uma outra coisa. Eu acho que é a participação é menor destes que querem uma mudança para a direita. Por quê? Uma grande mudança para a direita com Milei. Porque a Argentina, nos últimos governos, as últimas décadas, as agendas dos governos eleitos foi muito intervencionista, nós sabemos disso, com um outro momento mais liberal. Então pode ser que, principalmente, aí vou dizer, aí sim não acho que seja chute, os jovens, cada vez mais os jovens, sabe, Vitor, ele tem uma mentalidade... Professor, eu vou pedir só um minutinho para o senhor, porque agora a gente vai direto lá para a Argentina. Rapidinho, claro, o senhor já continua falando, pode ser? Porque em meio a essa grave crise econômica, os argentinos votam hoje para escolher o próximo presidente, Javier Milei, Sérgio Massa e Patrícia Bullrich, que disputam o cargo. Vamos agora, então, até Buenos Aires, conversar com o nosso enviado, Marcelo Favalli. Marcelo, boa tarde. Quais as novidades por aí, as expectativas? Olá, Elis. Boa tarde mais uma vez ao Vitor Brown, ao professor José Niemeyer. Bom, o que saiu agora foi um primeiro recorte. Segundo a Câmara Nacional Eleitoral, que faz às vezes da justiça eleitoral aí no Brasil, já disseram que antes da hora do almoço, e aqui não tem diferença de horário, também são 12h35 na capital argentina, quase 30% dos eleitores convocados a participar da votação de hoje já compareceram às urnas. É uma votação baixa, porém tem um fio de esperança que aumente a participação, porque em comparação com as PASO, que são as primárias aqui também obrigatórias na Argentina, até este momento, comparando aí a mesma linha de tempo, pouco mais de 1,5% dos eleitores já compareceram às urnas. Ou seja, a gente tem uma pequena maior participação comparando o mesmo espaços de tempo. Agora, a grande pergunta, que é o grande medo daqueles outros candidatos, o Sérgio Massa e a Patrícia Bullrich, que haja uma grande abstenção, principalmente dos idosos, que são aqueles eleitores mais tradicionais do peronismo, da direita mais famosa aqui na Argentina. Então, a gente está calculando aí talvez uma abstenção de 25%. E isso pode pesar contra os outros candidatos que tentam superar Javier Milei nas urnas. Bom, falando dos candidatos que votaram, vou começar não pelos candidatos, mas o presidente Alberto Fernandes já votou, o antigo presidente Maurício Macri já votou. E agora está sendo esperado Javier Milei. Está marcado lá para cerca de 13h a chegada dele, onde ele vai votar.
Ninguém pode se manifestar, não houve grandes pronunciamentos dos candidatos depois da votação, e isso então deixa a gente numa dúvida de como que eles estão se colocando nessa jornada de votação. Será que os tais liberais já se sentem como vitoriosos? O Alberto Fernandes, que é o atual presidente, ele fez ali uma declaração falando da democracia, enaltecendo a importância dos eleitores comparecerem às urnas, porque essa é uma data coincidentemente importante. São 40 anos da redemocratização da Argentina. Então, o Alberto Fernandes, que não tentou a reeleição, fez ali um papel de chefe de Estado, dizendo: olha, argentinos, venham votar, isso é um exercício da democracia, isso é um fortalecimento do nosso sistema democrático, que foi a duras penas reconquistado depois de 3 ciclos de ditadura. Essa foi o único pronunciamento. Sérgio Massa, que é o candidato da situação peronista, votou agora há pouquinho também, ainda não falou com a imprensa, e a grande expectativa, obviamente, é para a votação de Javier Milei. Ele que é sempre muito verborrágico, muito teatral nos seus pronunciamentos, faz discursos fortes, usa palavras de baixo calão, tem ali uma indumentária, se veste como se fosse um astro do rock, deixa os cabelos propositalmente despenteados para chamar a atenção. Pode ser que depois de votar ele faça um breve pronunciamento. Existe um batalhão de repórteres esperando ali para ele fazer algum rápido pronunciamento, apontar as suas impressões. Eu estou aqui na frente da Casa Rosada, que é um dos pontos turísticos mais importantes da capital, Buenos Aires, e aí sim, grande movimentação de turistas, porque a jornada eleitoral está muito tranquila. Eu estive em alguns colégios eleitorais, quase nenhuma fila, as pessoas têm um trânsito muito tranquilo para sessões eleitorais, tudo transcorre muito bem. Então, repito a informação, até este momento, até a hora do almoço, menos de 30% dos eleitores já votaram. Estatisticamente é pouco, mas em comparação com as primárias, que aconteceram 2 meses atrás, tem um pouquinho mais de participação. Às 6 horas da tarde, quando se encerram as urnas, a gente vai saber com mais solidez quantos argentinos vieram aqui votar dos 35 milhões habilitados a depositar o voto na urna. Favale, muito obrigada. Professor, desculpa te interromper, o Favale precisava entrar, ele está direto de Buenos Aires. O seu panorama, então, diante dessas informações que o nosso repórter acabou de passar aqui para a gente. Foi muito importante essas informações. Essa questão da poucos estarem ainda a caminho das urnas, vai ter que analisar que perfil desses poucos, né? Porque se forem jovens, prejudica o candidato Milei. Se forem realmente os idosos, alguém daquela classe média mais conservadora, prejudica tanto mais o Sérgio Massa, porque Sérgio Massa é ligado ao atual governo, que tem uma postura, por exemplo, que defende previdência social, aposentadorias, manutenção de aposentadoria. Milei de alguma maneira questionar isso se vencer as eleições. Os sistemas de previdência em vários países do mundo estão sendo questionados, né, inclusive no Brasil. Então vai depender de que perfil é que não está indo votar neste momento, né? Se forem jovens, eu imagino que os jovens, a grande maioria dos jovens tem uma vontade por mudança, e aí a gente acabou de ver na reportagem, o Milei se coloca como a única possibilidade de mudança, né? Acho isso também um pouco, viu, Vitor, um pouco perigoso, quando alguém se coloca muito como único. Em qualquer lugar eu acho isso muito perigoso, mas é o que ele tem falado. Então vai depender de quem está ficando em casa e não está indo votar. Qual é o perfil desse... E só vamos saber disso no final do dia, né? Agora, eu estava falando da direita na Argentina. A direita na Argentina, ou em qualquer lugar do mundo, ela tem todo o direito constitucional para se expressar. É uma questão, a direita liberal, ou mesmo a direita conservadora, como também a esquerda, a centro-esquerda, tem todo o direito de se expressar. Eu tenho a impressão que, na verdade, o que nós estamos vendo na Argentina é uma crítica muito grande às últimas décadas de um excesso de intervenção estatal. E aí surge uma candidatura com um viés liberal muito claro, e aí é apoiada principalmente pelos jovens e pelos microempresários. É uma tentativa de mudança. Agora, volto a dizer, tanto na Argentina, o que eu venho dizendo há muitos anos, não só agora, e falo isso muito para os meus alunos do IBMEC,
tanto na Argentina como no Brasil, como nos Estados Unidos. Nós precisamos ter mais processos institucionais na política. Não podemos depender de figuras muito messiânicas, seja para lá, seja para cá, seja para a esquerda, seja para a direita. Precisamos de candidatos institucionais que voltem a ter uma relação de adversários e não de inimigos. Inimigos nós estamos vendo agora em Gaza, na relação Hamas e Israel. Na política nos Estados Unidos, no Brasil, na Argentina, a relação tem que ser de adversários e não de inimigos. Professor.